Vamos continuar, então, a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Ontem estávamos lendo, ontem à noite, a aula de Srilacharya Maharaj, glorificando Srila Siddhar Maharaj. E hoje vai ser a continuidade, só que ele vai falar agora de Swami Maharaj de Prabhupada também, o relacionamento dele com Srila Siddhar Maharaj. Só um minutinho aqui que eu vou entrar aqui no Facebook. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Só um minutinho para o Facebook abrir. Hoje não travou a live, mas travou aqui esse aparelho. Sempre tem algo que... Travou a cabeça da turma. Na última conversa da turma, se travou a cabeça. É. Mas temos outro aparelho aqui, então o outro vai funcionar. Pronto, entrou. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Continuando a leitura, então, no dia transcendental do aparecimento de Srila Siddhar Maharaj, Srilacharya Maharaj deu essa aula. Só um minutinho aqui que saí do local. Ontem nós lemos, então, a raiz da nossa fortuna. A raiz da nossa fortuna é Srila Siddhar Maharaj. Se não fosse ele, não estaríamos aqui agora. Ele não teria montado o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Se não fosse ele, não teríamos Srila Govinda Maharaj. E sem Srila Govinda Maharaj, não teríamos Srilacharya Maharaj. E sem Srilacharya Maharaj, não teríamos hoje Srila Tilaka Niriha Maharaj. Então, o título da aula é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, o amigo íntimo, o amigo mais íntimo de Srila Siddhar Maharaj. Essa aula, como eu estava falando, foi dada online aos devotos de Caracas, no dia 22 de outubro de 2011. Então ele continua falando assim: Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele deu muito respeito a Srila Siddhar Maharaj. Você sabe que quando Srila Siddhar Maharaj e o nosso Gurudeva, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, eles estavam em Calcutá, eles viveram juntos com a Bhaktivedanta Swami Maharaj. Por muitos anos eles viveram lá. Foi antes de a Bhaktivedanta Swami Maharaj ingressar no Chaitanya Mati em tempo integral. O que quer dizer isso? Foi antes de Prabhupada receber sannyasi. Ele era casado, ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele tinha uma indústria farmacêutica. Então, antes dele se dedicar totalmente à missão, Srila Siddhar Maharaj já ficava na casa dele com o Gurudeva. Eles ficavam lá durante um bom período, todo o ano. Srila Siddhar Maharaj e Prabhupada Bhaktivedanta, eles eram amigos íntimos, como Krishna e Balarama. Quando a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele ia pregar
quando ele veio pregar nos países ocidentais, na América, pela primeira vez, ele primeiro obteve a misericórdia de Srila Siddhar Maharaj. Ele veio para o Chaitanya Sarasvati Mati, curvou-se aos pés de lótus de Srila Siddhar Maharaj e depois ele disse a ele: se ele disse a ele que iria pregar no Ocidente. Mais tarde, quando a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ele voltou do Ocidente, ele se encontrou pela primeira vez com Srila Siddhar Maharaj e ele contou a ele como ele pregou no Ocidente, como que era a pregação aqui no Ocidente, o que ele fez nos países estrangeiros. Ele contou tudo e ele ouviu o que Srila Siddhar Maharaj disse a ele. E Srila Siddhar Maharaj ficou muito feliz com isso. Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj, ele reconheceu Srila Swami Maharaj Prabhupada como o avatar Shaktavesha de Nityananda Prabhu. Antes, ninguém havia dito sobre ele dessa forma, mas Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj, ele disse, a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada não é uma pessoa comum. Ele é o avatar Shaktavesha de Nityananda Prabhu. Avatar é a expansão. Shaktavesha, aquele que ensina. Então ele ensinou como Nityananda Prabhu. Ele é o Shaktavesha avatar de Nityananda Prabhu. Ele foi o primeiro a dizer isso. Caso contrário, quem saberia disso? Somente Srila Siddhar Maharaj falou isso a primeira vez, ninguém mais. E hoje todo mundo fala que Prabhupada é um Shaktavesha avatar. Mas Srila Siddhar Maharaj foi o primeiro, não só de falar isso, né? Srila Siddhar Maharaj, ele falou várias coisas que ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a falar que Rama do Mahamantra Hare Krishna não é o senhor Ramachandra, não é Balarama, como alguns gurus falam. Srila Siddhar Maharaj, ele viu que Rama do Mahamantra Hare Krishna é Radharamana. Rama quer dizer prazer. Então, é Radharamana, é Krishna que dá prazer a Shrimati Radharani. Ele foi o primeiro a falar isso. Hoje tem várias pessoas já comentando sobre isso, mas ele foi o primeiro. Ele descreveu o que é o Gayatri Mantra. Enfim, ele fez coisas que ninguém nunca havia feito antes. Ele tinha contato direto com Shrimati Radharani, com os gurus antecessores, com Nityananda Prabhu. Todo mundo sabe que ele teve uma Kashiduani do guru dele, de Prabhupada, Siddhanta, e quando ele foi para Ekachakra, pedir a misericórdia para Nityananda Prabhu para fazer o templo, Nityananda Prabhu falou com ele, o Akashiduani. Não é como nós, alguns que falam, eu falei com Krishna, eu falei com esse, eu falei com o outro. Não, ele realmente recebeu a mensagem de Nityananda Prabhu falando, você já tem toda a misericórdia do teu guru. Vá para lá, para Navadvipa e pregue, inicie as pessoas. Então, ele teve toda essa fortuna espiritual com todos os grandes, com todas as grandes almas, o próprio Nityananda Prabhu. Agora terminou essa parte da aula aqui, vamos pegar o próximo subtítulo. A próxima aula na continuidade. Então, o título da próxima aula é... Peraí, tem uma aula antes aqui. Não, essa aqui mesmo. Caráter exclusivo.
Essa aula aqui foi dada por Silachar Maharaj na cidade de Nova York. Ele falou online com os habitantes de Nova York no dia 23 de outubro de 2011. Então, a primeira parte da aula, e sempre quando ele começava as aulas, ele falava, né? Sempre a mesma coisa com os devotos. Eu estou muito feliz em ver todos vocês aqui. Eu posso ver Gurudeva através de todos vocês. Você está fazendo um festival para Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj. Isso aqui, na verdade, é uma pergunta. Ele perguntou, vocês vão fazer o festival de Srila Siddhar Maharaj? E aí os devotos falaram sim. E ele fala, muito bom. Eu estou muito feliz em ver isso. Mas Gurudeva, ele queria um centro em Nova York. Você sabia disso? De qualquer forma, eu estou muito feliz em ver todos vocês. Foi um bom dia ontem, no festival de Rapania, o local de aparecimento de Srila Siddhar Maharaj. Eu dei uma palestra lá. Na verdade, você sabe que Gurudeva, ele me deu esta posição para servi-lo. E eu estou feliz que todos vocês me aceitaram como o seu servo. Veja só a humildade de Silachar Maharaj. Ele não está falando assim, eu estou feliz que vocês me aceitaram como seu guru. Ele não falou isso, ele falou, eu estou feliz que vocês me aceitaram como seu servo. Essa é a felicidade de Silachar Maharaj. Ele ficou feliz que ele podia servir os devotos. De que forma o guru serve o devoto? Orientando. O guru orienta o devoto. Quando o guru está orientando o devoto, ele está servindo o guru dele, Krishna. Então a pregação, não tem melhor serviço que a pregação. E aqui, Silachar Maharaj, muito humilde, muito humilde, ele fala, eu estou muito feliz que vocês me aceitaram como seu servo. O guru está falando que é servo dos discípulos. Quando o Gurudeva me deu sannyasi, ele me disse, Tridandi sannyasi significa que você servirá a minha missão, você servirá aos meus devotos e você servirá a minha deidade. Tridandi sannyasi também significa o quê? Por que Tridandi? Danda quer dizer vara. Tri, são 3 varas. Vocês já viram o sannyasi segurar, né? Aqui assim, né? Só quem pega na mão que vê que são 3 varas. É um conjunto de 3 varas de bambu, né? Eu tenho uma Tridanda sannyasi aqui de Srila Tapasi Maharaj, está aqui no Templo de São Paulo. Qualquer dia eu posso mostrá-la para vocês, né? É a Tridanda sannyasi que Srila Siddhar Maharaj deu para ele. E está aqui no Templo de São Paulo. Então, depois as deidades, talvez seja a coisa mais auspiciosa aqui do templo, né? Essa Tridanda sannyasi que é o que de Tapasi Maharaj que ele recebeu de Srila Siddhar Maharaj. Então, normalmente a Tridanda sannyasi significa o quê? Que o devoto, ele faz o voto, né? O devoto, quando ele recebe do guru sannyasi, ele faz o voto de usar o seu corpo, as suas palavras e a sua mente no uso exclusivo a Deus. Então, são 3 coisas no uso exclusivo a Deus. O corpo, as ações, né? A mente e as palavras. Mas aqui, Srila Govinda Maharaj falou, eu estou te dando a Tridanda sannyasi e você vai servir os devotos, a missão e as deidades. Esse foi o voto que Gurudeva pediu para Silachar Maharaj fazer, quando ele recebeu a Tridanda sannyasi. E eu estou tentando fazer isso, fala Silachar Maharaj. Há um pequeno distúrbio acontecendo agora, mas eu estou pensando que o nosso Chaitanya Sarasvati Mata, a nossa missão, é como uma colina. E quando alguém joga uma pedra em uma colina,
A colina, ela não tem problema. Ao contrário, a pedra se quebra. Você sabe que tem pessoas más, maliciosas, malcriadas, inspetores de ralos de esgoto, sempre vasculhando o ralo dos outros, e pessoas boas sempre vão pregar. Elas estão sempre engajadas em seu movimento, em Krishna. Krishna Kata. Essa é a nossa vida. Então aqui Srila Maharaj está falando, porque quando o Srila Govinda Maharaj abandona o corpo, todo guru, quando abandona o corpo, tem perturbação. Sai um devoto puro do mundo material, ao olho nosso, tem perturbação. Quando o Gurudeva abandona o corpo, tem pessoas más, como disse Srila Maharaj. Pessoas más. E eles ficam olhando o defeito do outro, não pregando e divulgando a consciência de Krishna. Então, alguma perturbação sempre vem. Mas, como disse Srila Maharaj, você tem uma colina, uma montanha, você está com uma pedra lá, não vai acontecer nada com a colina. E a colina é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E o que acontece com esse que ataca a pedra? Ele vai quebrar. A pedra se quebra ao ser atacada na colina. Então, perturbações tinham na época e continuaram até ele abandonar o corpo. Ele não, né? Ele falou aqui em 2011, mas até ele abandonar o corpo em 2021, 10 anos depois, ainda tinha perturbação. Por quê? Porque tem pessoas más. Pessoas más que ficam fazendo fofoca, falando da vida dos outros. E Srila Maharaj falou certa vez que aquele que faz o serviço devocional, ele não tem tempo de ver o defeito do outro. Aquele que está fazendo serviço, ele não tem tempo de vasculhar, ficar olhando, olha, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Publicar em mídias sociais, ele não tem tempo. Aquele que está servindo, ele mal tem tempo de servir. Porque Krishna é assim, quanto mais você faz, mais ele dá. Serviço devocional. Você começa a fazer e fazer e fazer, vai chegar um dia que você não consegue fazer tudo. E aí vai acumulando. E aí vai acumulando. Mas não acumulando porque você tem o serviço material junto. Aquele que realmente está rendido, ele está servindo Deus, ele está servindo o Guru, como o Srila Maharaj, ele não tem tempo de olhar o que o outro faz. Não porque ele está fazendo coisa material, porque normalmente a maioria das pessoas que se iniciam, elas não têm tempo de servir porque ela tem outra coisa material junto. Mas nós estamos falando, por exemplo, de Srila Maharaj, de outros devotos, que eles dão a vida dele à missão. Ele não tem nenhuma atividade material, ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ele não tem família para cuidar da família. Ele não tem, a família dele é a família de Krishna. Então, ele não tem tempo. Aquele que está servindo Deus da forma correta, Krishna, ele tira todo o seu tempo inútil. Ele vai tirar o teu tempo inútil. Então, Srila Maharaj fala, se você servir Krishna adequadamente, ele vai gostar do teu serviço e ele vai te dar mais serviço. E mais serviço e mais serviço. E aí você vai perder aquele horário que você dedicava ao seu hobby, ao seu lazer. Isso é uma aula de Srila Maharaj, ele falando, aquele lazer que você tanto gosta, você não vai ter mais. Mas não que Krishna vai arrancar de você e você vai ficar chateado. Poxa vida, eu gostava tanto de tomar sol no parque, né, de Ibirapuera, sei lá, em algum lugar. Eu gostava tanto de ir numa festa, escutar bobagem da família, né, falar bobagem. Eu gostava tanto disso, eu gostava tanto daquilo. Não é que Krishna vai tirar assim. Ele vai trocar, ele vai te dar algo que você gosta mais. E aí o hobby vai embora, aí o que você gosta de fazer agora vai embora, mas é trocado por algo melhor. Não é questão de arrancar de nós. Krishna não vai tirar, vai dar mais prazer servir Deus do que você fazer o que você gosta de fazer hoje. Essa é a troca gradativa, progressiva. Não é de uma hora para outra. Então, todos os inimigos vão sendo eliminados. O arrancar, né?
Tudo isso vai ser eliminado. Tudo. Os anartas vão ser eliminados. Você vai perder tudo que você gosta hoje, que é mal para a devoção. Krishna vai tirando. Então, Srila Maharaj está falando aqui, tem pessoas más. Até hoje tem pessoas más, claro. Claro que ainda tem pessoas más. Alguns já abandonaram o corpo, outros ainda continuam aqui. Mas sempre vai ter pessoas más, olhando o defeito dos outros, colocando o dedo na ferida do outro. E Srila Siddhar Maharaj falou, a nossa prática, a nossa religião é não ver o defeito nos outros, é ver o nosso próprio defeito. Isso é Srila Govinda Maharaj falando. E Srila Siddhar Maharaj também, ele falou, nós não viemos aqui para inspecionar o lixo de ninguém. Nós não viemos aqui para inspecionar o esgoto de ninguém. Eu lembro há muito tempo atrás, né, o pessoal novo nem era nascido ainda, mas quando o Delfim Neto, ele era ministro, ele era ministro, Delfim Neto, hoje ele tem mais de 90 anos, né? Está vivo, né, o Delfim Neto? Que eu saiba, está vivo ainda. Então, o Delfim Neto, ele era ministro da Agricultura, ele foi da Fazenda, depois da Agricultura, né? E na época, quando ele vivia lá em Brasília, não sei se ele vive lá ainda hoje, né? Mas ele vivia lá e tinha o pessoal, né, que ia vasculhar o lixo dele. Eu lembro disso, saía na mídia, como fazem hoje com outros políticos, né? Mas eles iam no lixo mesmo, lixo literalmente, iam lá ver se ele desperdiçou uma fruta, se ele jogou fora a metade, ele comprou uma latinha de algum produto, se ele jogava fora, só comia uma colher e jogava fora. Eles iam fazer isso. Por quê? Porque ele era ele era destaque na época, né? Então, é isso que aqui está sendo dito, né? Você não deve olhar o lixo de ninguém, mas claro que não é o lixo literal aqui que está sendo falado. É o defeito do outro. Todo mundo tem defeito. Aqui, que eu conheça, ninguém é devoto puro. Pode ser que tenha devoto puro, mas eu não consigo ver. Mas provavelmente não, porque o devoto puro tem alguns sintomas de devoto puro. E eu não vejo, assim, que eu conheça aqui, né, alguém que tenha qualidades de um devoto puro, com exceção de quem está fora do Brasil. Mas aqui no Brasil eu não conheço. Pode ser que tenha, claro, devotos puros de outra missão que eu não conheço, né? Enfim, mas não vejo qualidades de um devoto puro, porque o devoto puro de Deus, ele tem 6 impulsos, ele não tem esses 6 impulsos. Nós cantamos isso hoje na canção O Revaishnavatakura. Quais são os 6 impulsos que um devoto puro não tem? Ele não tem vontade de fazer aquilo. Ele não tem vontade de falar dos outros. Ele não tem vontade de falar dos outros, de ficar fofocando. O devoto puro nunca vai falar de um outro devoto, de alguém que é iniciado para o outro. De ninguém, na verdade. Se ele faz isso, ele não é um devoto puro. Aí já corta 99,9% de quem eu conheço. Né? Porque todo mundo fala mal do outro. Todo mundo olha o defeito do outro. Essa é uma das qualidades que o devoto puro tem. Não falar do outro, não usar a boca para falar do outro. Outra qualidade do devoto puro, não deixar a mente dominar ele. É uma outra qualidade que o devoto puro tem. Então, ele não tem o impulso da mente dominar ele. A outra é a ira. O devoto puro não é irado. Ele não é irado. Ele pode, o guru genuíno, ele pode corrigir, ele fica bravo na hora de corrigir o devoto, mas ele não é irado. Outra qualidade de um devoto puro, ele não tem o impulso de comer somente coisas gostosas. Ele não tem isso do paladar. E o paladar é o principal, é o mais difícil. A gente canta isso na canção Sarira Vidyajal. O mais difícil é controlar o paladar, a boca. E o devoto puro, ele vai honrar praçada, não importa se é um arroz duro, se é um arroz frio, se é qualquer coisa, ou panira, ou qualquer pakora, qualquer coisa. Ele não tem esse impulso de comer coisas gostosas, quentinhas. O devoto puro, ele não tem impulso de comer demais, em demasia. Ele não come em demasia. E claro, é uma linha reta, o devoto puro não tem impulso de usar o seu genital. Então, por isso eu não conheço nenhum devoto puro aqui, no momento, que eu conheça, né? Aqui no Brasil, claro. Mas, claro que tem
pode ter devotos que eu não conheço no Brasil, pode ter não, no mundo tem devotos puros, sim. Mas é o que Silat Maharaj está falando aqui. Não devemos olhar o defeito de ninguém, e tem pessoas más que fazem isso, e não só isso, elas tentam derrubar a missão, elas tentam quebrar a missão, como foi falado aqui, atacando pedra na colina. Mas a missão é muito mais forte do que qualquer um que queira derrubá-la, porque tem Srila Siddhar Maharaj por trás, tem Srila Govinda Maharaj por trás, tem Srila Acharya Maharaj por trás. E agora, então, está na mão de Srila Tilaka Niriha Maharaj, a nossa missão. Ele é o presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o único, apesar de pessoas más falarem que não, mas ele é o único. Então, vamos continuar aqui a leitura? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Por enquanto ainda não. Mas se alguém quiser comentar algo, pode comentar ou fazer qualquer pergunta. Continuando aqui, estava falando do voto, né, de sannyasi que Srila Acharya Maharaj fez para Srila Govinda Maharaj. E aí ele está falando justamente sobre as pessoas que ficam atacando pedra na colina, que querem derrubar a missão. Não tem problema, ele fala. Ao contrário, a pedra se quebrará. Aquele que está tentando derrubar a missão, ele vai cair, ele vai se quebrar. Você sabe que as pessoas más, malvadas, malcriadas, elas são inspetores do ralo, do esgoto, sempre vasculhando o ralo, os defeitos dos outros. As pessoas boas, elas sempre vão pregar. As pessoas boas, elas olham as qualidades boas dos outros. E elas estão sempre engajadas no serviço do movimento de Krishna, a consciência de Krishna, falando Harikatha. Pessoas boas estão sempre falando Harikatha. Essa é a nossa vida. Aí tem um verso aqui que Srila Acharya Maharaj citou, que diz o seguinte: contanto que você tenha vida neste corpo, você deve pregar. O tempo que você tem de vida nesse corpo que nós estamos agora, você deve pregar. Essa é a orientação de Srila Acharya Maharaj, nesse verso que ele falou. Para que nós nascemos nesse corpo humano? Para quê? Não é para brigar, não é para brigar, não é para comer e dormir. Se não usarmos esse corpo para servir ao Guru, servir ao Senhor Supremo, então esse corpo ele é inútil. Nós devemos usar o nosso corpo para servir o Guru, para servir a Deidade, para servir Deus. Caso contrário, esse corpo é totalmente inútil. Não sabemos quantos dias viveremos. Quanto tempo nós temos nesse corpo? Nós, alma, né? Mas o tempo, ele é muito curto. Nós devemos usar o nosso tempo para o serviço ao nosso Guru, a Deus. O nosso tempo é muito curto. Outro dia, nós lemos aqui uma aula de Srila Acharya Maharaj, ele fala, quando você faz aniversário, todo mundo fala, parabéns por mais um ano. Não, é menos um ano. Cada ano que passa é um ano a menos. Cada dia que passa é um dia a menos. Porque nós temos um prazo de validade. Já está marcado isso. Apesar de alguns não acreditarem, está marcado o dia que você vai sair desse corpo. Não tem como alterar isso. Ninguém altera isso. Está marcado. Somente um devoto puro, ele sai dessa jurisdição. Se você se tornar um devoto puro nessa vida, você perde todo o karma. Krishna tira todo o teu karma. E aí ele vai te manter nesse corpo que você está hoje. Se você entrar em Sharanagata, entrega total a Deus, ele vai manter você até o momento que ele quer que você sirva a ele nesse corpo. Mas nós não estamos nesse estágio. A gente vai ficar aqui até cumprir todo o nosso karma referente a esse corpo.
Quando nós nascemos no mundo material agora, nesse corpo, a gente já vem com o pacote pronto. O pacote está pronto, o dia que você vai morrer está lá. A gente não sabe, mas está lá. A hora, o minuto, o segundo e o local. Está tudo marcado. Então, cada dia que passa é um dia a menos. Cada ano que passa é um ano a menos. A compreensão do mundo material é totalmente oposta. Tudo no mundo material é o oposto. A gente tem uma ideia, por isso que as aulas desses últimos dias que nós temos lido, não siga a sua mente. A mente está sempre errada. A gente acha isso, mas o que a gente acha está errado. E Swami Maharaj Prabhupada, já que nós começamos a falar dele hoje na aula, né? Foi lido sobre ele, ele falou, essa palavra tem que sumir do vocabulário de alguém que segue a consciência de Krishna. Essa palavra tem que apagar, você tem que eliminar, exterminar essa palavra da tua vida. Eu acho. A gente não acha nada. A gente fala o que o Guru falou. O que a gente acha está errado. Qualquer coisa que você acha está errado. Qualquer coisa que eu acho está errado. É o que o Guru fala que temos que seguir. Nós somos como cegos, nós não sabemos o caminho correto. Como que um cego faz para atravessar uma rua? Ou ele vai ser atropelado, ou ele vai cair num buraco, ou ele vai tropeçar num obstáculo. Não tem outra coisa. O cego atravessando a rua, ele não vê nada. E nós somos que nem cegos no mundo material. Nós não conseguimos ver qual é o caminho devocional. Então a mente, ela está sempre errada. Não temos nunca que seguir nossa mente. E nós temos o ego alto. Então alguns falam assim, não, eu tive insight. Eu tive insight. Não, eu tenho que fazer isso hoje, porque eu sonhei. Eu sonhei com isso. Eu tenho que fazer. Eu tive insight. Nossa, eu estava lá e aí, sabe, veio a divina graça e me colocou na cabeça que eu tenho que fazer isso. Isso é tudo a mente, é Maya. Tudo que você acha é Maya. Tudo que a tua mente pensa é Maya. Nós não temos que seguir a mente, nós temos um guru, nós temos um mestre genuíno. Então, nós temos que servir ele da forma que ele pediu. Usar o nosso tempo, o nosso corpo para o serviço ao nosso guru, da forma que ele falou, não da forma que nós achamos que é a forma correta. Continuando aqui a leitura, na verdade, nós não sabemos quem é o nosso guru, porque a nossa consciência, ela está sempre cercada por Maya, o ambiente ilusório. Mas Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele é um guru genuíno. E ele nos disse, Srila Govinda Maharaj é o seu guru agora. Então, nós podemos entender facilmente. Nós não temos olhos para reconhecer quem é um guru genuíno, um grande Vaishnava, quem é um grande guru fidedigno. Mas Srila Guru Maharaj, ele disse que Srila Govinda Maharaj era o guru sucessor. Então, nós podemos entender e nós devemos sempre cumprir o desejo desse Vaishnava, Srila Siddhartha Maharaj. O principal grande Vaishnava, o santo. Então, se o Guru falou, ele é o meu sucessor, quando eu abandonar o corpo, vocês têm que seguir ele, aquele que quer servir o Guru tem que seguir o Guru indicado. Senão você não está servindo o seu Guru, você está servindo Maya, a tua mente. E isso acontece muito. Srila Siddhartha Maharaj falou, Srila Govinda Maharaj é meu sucessor. E a maioria, na época, a maioria pelo menos dos irmãos espirituais de Gurudeva não aceitaram. A maioria não aceitou e não seguiu ele. Então não está seguindo Srila Siddhartha Maharaj. Quando Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo, ele falou antes, tem gravado, tem vídeo, tem áudio, tem testamento, Srila Acharya Maharaj é meu sucessor. Todos vão ficar sob o abrigo dele. Então, quem não está sob o abrigo de Srila Acharya Maharaj, não está servindo Gurudeva e nem Guru Maharaj.
e Srila Maharaj estava preparando Srila Tilaka Nidhi Maharaj. Não há dúvida. O único que ele estava preparando era ele, Srila Tilaka Nidhi Maharaj. Se tivesse dois, aí você fala, mas qual dos dois é o guru sucessor? Mas só tinha um. Ele só estava preparando um, anos e anos e anos preparando Srila Tilaka Nidhi Maharaj. E aí o Acharya Bordin, os gurus, os acharyas, se reuniram e realmente oficializaram Srila Tilaka Nidhi Maharaj como sucessor de Acharya Maharaj, porque é o único que estava sendo treinado. Então, aquele que não está seguindo Srila Tilaka Nidhi Maharaj não está servindo Acharya Maharaj. Aquele que não está servindo Acharya Maharaj não está servindo Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. Aquele que não serve Srila Govinda Maharaj não serve Srila Siddhar Maharaj, que é o fundador da missão. E assim, consequentemente, até chegar em Mahaprabhu. Aquele que está seguindo somente, achando isso, achando aquilo, como diz Prabhupada, é uma palavra que nós temos que exterminar do nosso vocabulário. Acabe com essa palavra, eu acho. Se alguém falar para você, o que você acha disso? Você fala, eu não acho nada, eu sigo meu guru. Meu guru falou isso. Essa é a resposta. Então, nós não devemos achar nada. Tem alguma pergunta, Xananda? Não? Acho que não. Eu acho que não, é. Então, nós não sabemos quem é um guru. Nós não temos olhar para ver quem é um devoto puro e quem não é devoto puro. Mas os gurus falaram para nós. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele é o guru genuíno. E ele falou, ele é o Vaishnava principal, o grande Vaishnava, o santo. Gurudeva é o capitão de um barco. E todos nós somos passageiros desse barco. Todos nós podemos ir para onde esse barco está indo. Mas nós devemos tentar permanecer como passageiros desse barco. Se a gente não seguir o que o Guru fala, nós vamos cair fora do barco. O barco está indo rumo ao amor puro por Deus. O barco está indo rumo ao mundo transcendental. Gurudeva é o capitão do barco. O capitão do barco hoje é Srila Tilaka Nidhi Maharaj. Ele assumiu o leme do barco. Ele é o timoneiro, ele assumiu o timão do barco, o leme do barco. Se você cair fora do barco, você não vai para ter amor puro por Deus, você não vai para o mundo transcendental. Nós temos que agarrar firme e forte no barco. Algum dia chegaremos lá, mas nunca caia do barco, nunca saia fora. O que vai tirar nós do barco? A parada, a ofensa. Isso foi a aula que foi dada domingo passado por Srila Ashara Maharaj e Srila Janardana Maharaj. A ofensa vai tirar você do barco. A parada, a ofensa. Isso vai arrancar você da devoção. Se você largou o templo, se você largou de cantar a Japamala, se você largou a vida devocional, você não se associa mais com os devotos, você não vem mais no festival, você não vem mais no templo, você cometeu alguma ofensa. Presta atenção, você cometeu alguma ofensa, mas o nosso ego é muito alto. O ego de todo mundo é muito alto. Então, a pessoa põe a culpa sempre no outro. Quem tem o ego alto, ele nunca assume o erro. Isso é ego. A gente não assume o erro, a gente põe sempre a culpa no outro. Vou dar um exemplo. Você está, por exemplo, na cozinha, você vai lá e quebra um prato, né? Uma cozinha que tenha prato de vidro, né? Você quebra o prato. Mas aí você tem que arrumar um jeito, porque você quebrou o prato. Como que você vai falar que foi o outro? E aí a mente começa a pensar. E ela vai arrumar algum jeito de falar que o prato estava no lugar errado, sei lá o quê. Isso é o ego. A gente não admite, a gente não assume. E o ego tem que sumir também da nossa vida, porque o ego tira nós da missão. Então, Srila Govinda Maharaj falou, tem duas coisas que afastam o devoto da missão. A principal é a ofensa. A segunda é o ego alto, o falso ego alto. E por que Srila Janardana Maharaj e Srila Ashara Maharaj falaram sobre isso no domingo? Porque uma devota,
eu não sei de onde ela é, mas ela é aqui da América, ela fala castelhano, e ela perguntou para eles, o que acontece com uma pessoa que está servindo há quase 40 anos e ela larga? Ela nunca mais quer ir no templo, ela nunca mais quer ir se encontrar com os devotos. Ela falou, e eu liguei para ela, eu falei com ela, com a pessoa falou, estou muito feliz agora sem ir no templo. Por que acontece isso? A devota estava indignada. Como isso é possível? Alguém que serviu tanto tempo, quase 40 anos servindo, larga e fala, não é isso não, a vida material é melhor. Agora estou muito feliz. A mente está muito feliz. Como que isso é possível? E aí, na hora, Srila Janardana Maharaj e Ashara Maharaj falaram, ofensa. Tem ofensa por trás. Vaishnava parada, ofensa a um Vaishnava. Ofensa, não precisa ser somente ao guru. Claro que uma ofensa ao guru é muito mais grave. Ofender um guru genuíno. Né? Mas, se você ofender uma outra pessoa que está lá servindo, ele está tentando servir. Nós estamos tentando. A gente não está servindo, a gente está tentando servir. Se você ofender alguém que está tentando servir, aquele que está na linha de frente, você vai ser afastado. O que é a parada? Radha quer dizer Srimati Radharani. Apa é o que é baixo, que ela não gosta. Apa, um dos significados de apa também é água, mas é baixo também. Então, a parada é o que Srimati Radharani não gosta. Srimati Radharani não gosta de você, ou quem for, ou eu, falemos mal de alguém que está servindo o amado dela, Krishna. Ela não gosta de alguém que está tentando servir Krishna. Tentando servir Krishna através do Guru. Está tentando servir o Guru. Ela não gosta, isso é a parada. E ela vai remover a pessoa da devoção. A pessoa abandona o templo, a pessoa abandona o canto do Japamala, a pessoa começa até a comer carne. Ela começa a se intoxicar, ela começa a fazer sexo ilícito, ela começa a jogar, ela pode até comer carne, voltar a comer carne. Isso é ofensa. A coisa mais importante para nós é nunca cometermos ofensa. É a coisa que temos que ter medo. Ofender. Ofender um Vaishnava, ofender aquele que está tentando. Isso é extremamente prejudicial. Pode estar afastado durante um mês. Às vezes a pessoa fica afastada do templo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. 2 anos, sem vir ao templo, sem vontade. Não é que ela não tem nem vontade, porque a vontade vai embora. E a pessoa tem um ego tão alto que ela fala, eu não quero mais aquele pessoal. Eu não quero mais aquela comunidade, eu não quero mais aquele pessoal. Agora estou muito feliz com a outra turma, a turma que me convida para passear, para ir no hotel, a pessoa que me convida para viajar, a pessoa que me convida para comer uma boga no restaurante, numa pizzaria. Estou muito feliz agora. Agora eu tenho os amigos que realmente me convidam para passear, para ir tomar sol no parque, para ir para a praia, para o sítio, sei lá o quê. Isso é ilusão, mas tem ofensa por trás. A pessoa que já serviu, que ela está servindo, ela, se não tiver ofensa, ela não vai sair desse caminho. A ofensa tira a pessoa do caminho. E o ego também, né? Mas o ego nem é tão importante. A ofensa é o principal fator é a ofensa. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com ofensas. Não olhar o defeito do outro, não ficar olhando, vasculhando o que o outro faz errado. É o olhar de abelha e o olhar de mosca. Isso é uma analogia que eles fazem. Os gurus sempre falam isso. O olhar de abelha, a abelha, ela vai aonde? Ela vai no néctar, ela vai no pólen da flor. A mosca vai no excremento, a mosca vai na ferida. Quem nunca viu um cachorro com a mosca lá pousando na ferida? Ou até a gente, se você fez um machucado e não cobriu, você não usou alguma proteção, a mosca vai lá. A mosca vai no excremento. E a mosca é aquele que olha o defeito dos outros. E a abelha é aquele que vê a qualidade dos outros. A pessoa, ninguém tem somente defeito. E ninguém tem somente qualidade. Mas o teu olhar que é importante. O teu olhar. A pessoa que tem olhar de mosca, ela vem aqui no templo, por exemplo, né?
o templo pode estar todinho limpinho, né? Os devotos vieram ou não, né? Mas está limpinho, o templo está limpinho. A pessoa que tem olhar de mosca, ela vai passar o dedo no rodapé, ou ela vai passar o dedo em cima do batente da porta, né? Esse é o olhar de mosca, ela vai procurar algo que não foi limpo, algo errado. Agora, aquele que tem olhar de abelha, ele vai ver o bom. Ah, o templo não está muito limpo hoje, mas a aula foi boa. A leitura foi boa. Ah, a praçada hoje está com pouco sal, sei lá o quê, mas alguma coisa tem de bom. Mas aquele que tem olhar de mosca, ele vai olhar sempre o que está errado. Pode ter 100 coisas corretas, ele vai pegar aquela que está errada. Isso é ofensa também. Você vai chegar no templo e falar, pô, aquele templo está sujo. Você está ofendendo. Por que você não chegou antes e não limpou? Por quê? Isso é ofensa também. Dama a parada, ofensa ao templo. Dama a parada. Tem vários tipos de ofensa, mas a ofensa ao Vaishnava é a pior. A ofensa ao Guru é a pior de todas. Vamos ver aqui. Está no finzinho da aula, eu vou terminar, não faz mal que passe um pouco, porque também nós começamos a aula um pouquinho atrasados. Então, em sua vida, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele também mostrou o seu desejo. Ele queria ouvir o Kirtan, Sri Rupa Manjari Pada. Aqui é a história, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ou somente ele contou isso. Aqui é a história que, no finalzinho, 24 horas antes de abandonar o corpo, Srila Bhaktisiddhanta pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar Sri Rupa Manjari Pada, o hino Vaishnava, da Gaudiya Vaishnava. E ele cantou. Mas antes dele cantar, um devoto pulou na frente e começou a cantar. E Srila Bhaktisiddhanta falou, não quero ouvir você, eu quero ouvir ele cantando. Eu não quero ouvir o melhor cantor em termos de voz, de harmonia. Não quero ouvir aquele que canta bem. Ele quer ouvir aquele que tem bhava, o sentimento na alma. É isso que Srila Bhaktisiddhanta quis. Então, se você cantar mal, não importa que você canta mal. Tente cantar pelo menos as palavras corretas. O problema de não ter a voz boa, o problema de você não ter o ritmo, não importa. Mas tente cantar as palavras corretas, porque senão você não está falando, glorificando. Você está inventando a palavra. E isso não é glorificação. Se você inventa a palavra, não tem sentido o que você está cantando se você está cantando as palavras que você está inventando. Então, mas não importa se você tem a voz boa ou não, se você tem a métrica boa para cantar ou não, fora do ritmo, não importa. Deus quer ver, o Guru quer ver bhava, ele quer ver o sentimento de você cantar. E isso que Srila Bhaktisiddhanta queria em Srila Siddhar Maharaj, e aí Srila Siddhar Maharaj cantou. Deixe-me ver aqui. Você também conhece a relação entre Srila Siddhar Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E aí, a Bhaktivedanta falou para Srila Siddhar Maharaj, você é o meu Shiksha Guru, você é meu Guru instrutor agora, você é meu guardião, depois que Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo. Você é o meu guardião. Srila Siddhar Maharaj disse que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada era o avatar Shaktavesha de Nityananda Prabhu. E ele foi o primeiro a dizer isso. Novamente, aqui nessa outra aula, está sendo dito isso. Então, assim termina essa aula aqui de Srilachar Maharaj, ele falando, e é muito importante que nós falamos sobre a ofensa. Ofensa extremamente prejudicial à devoção. Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com a ofensa. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto, nenhuma pergunta, nenhum comentário, somente Dandavati Pranam, boa noite, enfim, o que normalmente um cumprimenta o outro, né? Um devoto cumprimenta o outro. Vamos então cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai,
Depois eu olho quem está participando com a gente da transmissão hoje. Quer cantar, Xananda? Não sei, agora fiquei com medo. Não é ofensa. Cantar com as palavras erradas não é ofensa. Mas a gente está fazendo serviço e podemos melhorar. Então, como é que nós vamos melhorar para cantar as palavras corretas? Treinando. Sila Chara Maharaj falou uma vez, ele falou, a prática leva à perfeição. Isso é uma aula dele. Então, se você tem dificuldade para pronunciar corretamente a palavra, enfim, é porque não está treinado o suficiente. Então, treine em casa. Se alguém quiser, eu tenho a letra aqui da canção, eu passo em PDF, eu tenho Manasa Prabhu cantando, apesar que tem algumas palavras que Manasa Prabhu, ele fala meio assim que não é apropriado. Não é que não é apropriado, é prachada, ele fala prachada, não é prachada, é praçada. Não tem acento no A, é praçada. Mas, enfim, Manasa Prabhu está fazendo um grande serviço, nós usamos ele todo dia aqui para servir Deus. Então, a Shunanda vai cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, a canção que cantamos todos os dias após a aula. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shrimadusudana. Gopala Govindara Shrimadusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Kori Karana Vandana. Jaha Hoite Vinana Zavista Purana. Echai Gosai Jaramuni Karadasa. Tansabara Padare no Mora Panchagrasa. Tandera Charana Sevi Bhakta Sanebasa. Janame Janame Morae Adilasa. Echai Gosai Jabe Raje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Majayavana. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão, nessa sexta-feira. Amanhã é sábado, amanhã à noite teremos a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata, o livro, como todo sábado, e o programa amanhã às 18 horas, domingo, 18 horas, começa o programa. Então, só avisando para que não percam, porque eu já reparei que algumas pessoas entram às 19 ou às 20 horas, quando acaba o programa, no finalzinho, pensando que é o mesmo horário, mas sabe, domingo é uma hora antes. Então, temos aqui hoje, participando conosco, temos aqui a Malini Devidasi, lá de Araraquara, a Amrita Devidasi, lá de Purusha Prabhu, lá do Guarujá, o Ishan Krishna Prabhu, lá do Mato Grosso do Sul, Sinha Vajra, que eu não sei de onde é, mas não é do Brasil, Doyal Govinda Prabhu, também não é do Brasil, o Vrajaraja Prabhu, e temos aqui também Annapurna Devidasi, que mora agora lá na Noruega. Deixe-me ver quem mais está participando conosco aqui. Já Annapurna Devidasi. Temos aqui também Ananta Govinda, eu já falei. A Premarupa Devidasi também não é do Brasil. O Francisco Torres aqui conosco também. A Vishaka Devidasi, venezuelana, que mora na Costa Rica. E temos aqui a Nina Rosa também conosco. A Nina Rosa, eu não sei exatamente onde ela mora, mas ela é brasileira e ela agora voltou a assistir às aulas aqui. Estamos felizes que ela voltou a assistir a live conosco aqui, escutando Silachara Maharaj, um devoto puro, a aula dele, né? E agradeço a presença de todos. Temos aqui presencialmente hoje a Shunanda Devidasi também conosco. Deixe-me ver aqui se tem mais alguém no outro aparelho. Enquanto isso, vocês olham as deidades. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até o programa de amanhã de manhã, às 7 da manhã, com Mangal Arati.